Fala, meus amigos! Tudo bom com vocês? Estamos aqui começando a segunda temporada do podcast Sampa Mais Digital, o podcast da Brade. Muito obrigado, você, por nos ajudar na primeira temporada e esperamos que você colabore com a segunda, esteja aqui. Faça sugestão de temas, fique à vontade. E hoje um dia especial com convidados especiais, Marcele Martins e Pedro Trevisan. Obrigado, Olá, obrigada pelo convite. Obrigado a vocês pela presença. Valeu pelo convite. O Pedro veio do Paraná, Curitiba. Um pouquinho antes ainda, mas... Eu saí de uma cidade pra vir pra cá, chamada Dois Vizinhos, ninguém conhece. Dois Vizinhos. E aí... É perto de Dois Irmãos? Não, Dois Irmãos é no Rio Grande do Sul. Ah, entendi. Não, era uma piada mas ridícula bem pequena, provavelmente igual. Piada ruim. Mas estamos aqui. Muito prazer, obrigado, viu? Eu que agradeço, meus amigos. Hoje o tema é um tema que eu vou confessar que é um tema novo para mim. Cross-border. Né? Como vender além das fronteiras do seu país de origem. Como vender em dólar. Quem é que não quer ganhar em dólar? Aí sim, né? Aí sim, meus amigos. Então eu quero entender mais sobre isso. Mas antes, quero que vocês se apresentem. Por favor, ladies first. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou a Marcele. Eu comecei minha carreira em empresas como Johnson & Johnson e Perafarma, sempre na área de marketing. E, ultimamente, tenho estado aí 100% envolvida na Bob. Não sei se todo mundo, os ouvintes conhecem. A Bob é curto para Bars Over Bottles, que é uma empresa de cosméticos em Barra, vegana. Então, hoje eu sou sócia lá e cuido da parte de expansão internacional e marketing e também vendas, né? Então, fico responsável aí por essa área. Estou bem animada aí para falar da nossa expansão internacional aí, que começou em 2022. Cosméticos veganos. Sim. Isso dá um belo podcast. Só sim, isso já daria um belo podcast. Depois eu discorro um pouco mais, que tem bastante coisa para explicar. Que massa. Por favor, Pedrão. Bom, gente, sou o Pedro da Global D, trabalho com o mercado americano desde 2018. Hoje a gente tem uma plataforma que gera dados para o e-commerce, para a indústria de todo mundo que deseja entrar nos Estados Unidos, né? A gente gera conhecimento de mercado para esse primeiro passo, que é entender o mercado. Bom, obrigado novamente pelo convite. Tem bastante coisa para a gente falar, acho que vai ser bem legal a presença da Marcele também. Acho que a gente está bem enturmado aqui no sentido de qualidade de conteúdo para apresentar hoje. Vai ser animal. Uma excelente forma de começar 2024, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E vocês têm uma sinergia muito boa, né? Gostaria de entender aí um pouquinho de onde vocês se conhecem, são cliente, enfim, como é que é? Bom, quando eu entrei na Bob foi exatamente com esse desafio, da expansão. E eu liguei para uma amiga minha que já mora em Miami há muito tempo para pedir ajuda, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios do cross-border, quando você está iniciando, é você saber quem são os parceiros que você vai trabalhar. Você está, a gente aqui baseado em São Paulo, né? Então, como que a gente entende quem são essas pessoas que estão ali para realmente ajudar? E ela indicou a GlobalFi, né? Que é a nosso parceiro logístico hoje nos Estados Unidos, né? Que é uma empresa que está fazendo um ótimo trabalho, né? Para realmente a gente tem nosso site próprio, então eles fazem toda a logística de envio direto B2C para o consumidor. Marcele, deixa eu te perguntar, como é que nasceu essa ideia de vender para lá, né? A ideia do projeto Bob já era nesse sentido? Como é que você viu isso, essa oportunidade, e falou, vou fazer isso? Legal. A Bob, ela surgiu em 2019, tá? E aí, quando ela foi concebida, a gente já pensou na Bob como uma marca global, né? Então, o nome, ele já é gringo, né? Então, no Brasil, todo mundo chama de Bob, mas é curto para Bars Over Bottles. Então, a gente já criou isso para ser uma marca internacional. E todas as campanhas também que a gente desenvolve aqui, elas já são pensadas para você traduzi-las, né? E adaptar para o mercado internacional. Então, a gente tem hoje uma house, né? Uma agência interna, que faz toda essa campanha e a gente adapta o externo. E, na verdade, a grande oportunidade foi através de Amazon, né, no início.
porque A experimentação. exatamente. A Amazon ela é um ótimo canal para você iniciar e fazer um teste, né? Então, assim, se você é uma empresa que não tenho, né, tanto investimento agora para internacionalizar, criar uma empresa lá fora, né? Tipo, abrir uma empresa. Então, você consegue, através de Amazon, você nem precisa abrir uma empresa americana. Você pode começar a vender os seus produtos lá através do programa que eles têm aqui. E aí isso é ótimo, porque você consegue validar já o seu produto no mercado americano. Claro, a gente fez um estudo, né, já de concorrência para entender também se o nosso price point, nossa margem daria, tem todo um estudo prévio. Mas é uma ótima forma, mais lean mesmo, porque quando a gente começou só era eu, né, de time lá. Então, para você realmente iniciar e depois eu acho que vale a pena, né, você diversificar aí suas fontes de receita lá nos Estados Unidos, não ficar só dependendo, né, de Amazon. Mas isso é legal porque fala muito sobre o cross-border, né? Como começar, né? Se você começa assim ou se você coloca alguma coisa lá de logística. Então, aí eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouquinho sobre o conceito, né, de cross-border. Claro. Bom, a gente tem basicamente 2 conceitos para discutir quando a gente fala de vender além da fronteira, né? O cross-border é quando você envia o seu produto do seu país de origem até o consumidor final em outro país. Então, eu sou uma marca, produzo aqui em São Paulo, tenho um produto, e eu fiz uma venda para a Califórnia, eu entrego esse produto para o meu operador logístico que entrega na casa desse cliente na Califórnia. Isso é fazer cross-border. O estoque avançado, que é outro formato que a gente discute, que é quando a gente leva uma certa quantidade de estoque para um outro país, também é um cross-border. Mas a gente não utiliza o termo cross-border para estoque avançado porque, na maioria dos casos, você precisa de uma entidade, de uma empresa neste país para receber os seus produtos, e geralmente uma empresa sua que compra da sua empresa brasileira, armazena e etc. E aí, quando você tem uma empresa em outro país, já não é cross-border, né? Então, os teóricos de plantão vão, né? Então, assim, por isso que a gente diferencia. Mas, o que a Marcele comentou, que é muito importante, a Amazon tem um programa chamado Global Selling, né, que é vendas internacionais, Amazon Brasil, Amazon México e Europa, que ela faz esse processo de estoque avançado sem que você tenha uma empresa neste país que você deseja vender. Exatamente. Tá? Então, não é só um estoque avançado, não é só quando você tem uma empresa aberta no país específico, tá? Então, para resumir, pode chamar tudo de cross-border, tá? Mas só para deixar detalhado o que seria. É basicamente você vender para outro país, tá? Se vai ser direto para o consumidor final, se vai ser estoque avançado, enfim. O que importa é a mentalidade cross-border, né? É começar já pensando no global, né? Como que você consegue ter uma venda além da origem, né? Além do país que você está inserido. Pedro, e quando a gente fala sobre mercado americano, a gente está falando de um e-commerce que movimenta anualmente 20 vezes mais, né, do que o Brasil. Exato. Isso já é um motivo por si só para que a gente olhe isso. Uhum. Algum outro motivo, e aí, obviamente, fiquem à vontade também, Marcelo, para falar, mas os brasileiros olharem para esse mercado, além do potencial? Sim. Quando a gente fala cross-border, a gente está falando para qualquer país, né? Então, Brasil para Argentina, por exemplo. Tá? Uhum. Mas por que é mais comum a gente falar de Estados Unidos e até mesmo Europa? Não faz muito sentido você desenvolver uma operação em outro país, onde você precisa ter um conhecimento desse país muito forte. Né? Você não nasceu nesse país, teoricamente, você não conhece a cultura como se conhece do teu país de origem. Né? Então, você tem que estudar, tem que se dedicar. Então não faz muito sentido você se esforçar nesse nível para um país que tem uma população pequena, ou que não tem uma moeda forte, ou que não tem um ganho de sazonalidade. Então por isso que a gente fala muito de Estados Unidos e Europa. Quais são os motivos? Você tem um mercado grande, então os Estados Unidos faturou ano passado 1,1 trilhão de dólares só de venda online, 20 vezes mais que o Brasil. A gente fala de sazonalidade. Então, o pessoal que vende pijama no inverno aqui no Brasil vai vender também lá nos Estados Unidos no inverno, ou seja, vai vender o ano inteiro. Você tem aqui e lá. Exatamente. Você tem ganho em moeda forte, né? Então você passa a ganhar em dólar. Quando você tem uma operação vendendo aos Estados Unidos, pode ser um site.com, mas o envio saindo do seu país de origem, no Brasil, você é visto como uma empresa americana, como um site americano. E aí isso te abre portas, porque ter uma presença, mesmo que seja online nos Estados Unidos, é vitrine. Você começa a vender para outros países também, como Europa, Austrália e etc. Então você tem
muitos benefícios para esse movimento, e quando se trata, de novo, de uma economia grande e que tem volume, faz sentido fazer esse cross-border, né? Então, eu sempre escuto bastante assim, mas por que não para a Argentina, para o Chile? Não tem por que não, pode ir, né? Se faz sentido para o seu público, ótimo. Mas leve em consideração essas questões assim que vão apoiar e podem apoiar os motivos básicos de se ter essa operação. Então, acho que esses são os principais, tá? Tem algumas questões de impostos, mas depois a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe. Acho que a Marcela tem mais para contribuir também. Sim, com certeza. Eu acho que um pouco em linha com o que você falou, mas só complementando, eu acho que a gente tendo um produto que é produzido aqui com custos em reais, né, para você vender no mercado com uma moeda mais forte, você tem essa vantagem competitiva também em relação à sua margem, né? Até aí, de novo, porque eu comentei de Amazon, né? Porque dentro da Amazon você precisa ter uma margem muito boa para você conseguir pagar todos os custos, né, que são cobrados de FIIs lá dentro, né? E outra vantagem também, eu acredito, desses mercados, como hoje a gente está nos Estados Unidos e a gente está na Alemanha também, é a conscientização em relação à sustentabilidade, né? Então, no Brasil já existe sim uma conscientização, a gente vê em pesquisas, né, até que os brasileiros eles estão mais dispostos a pagar a mais por sustentabilidade, mas isso, né, a gente sempre está seguindo esses mercados, né? Então a gente sempre está atrás dos Estados Unidos, Europa, e lá então ele já tem muito mais essa consciência, né, do porquê você deve pagar mais, né, por um produto em barra, né, que é um produto que vai fazer menos geração de plástico, né, zero waste, menos resíduos. Então ele já tem muito mais essa consciência. Ainda tem muito caminho pela frente, né? Não acho que estamos lá ainda, longe disso, mas acho que essa vantagem também de você não ter que criar essa categoria, né? Porque a Bob ela foi pioneira aqui no Brasil nessa categoria de waterless, né, de que é sem água, né, sem plástico. Então, lá nos Estados Unidos já existe. Então, você não precisa tanto investimento para ficar criando a categoria, educando como é que usa, né? Então, acho que isso contribui muito também. Marcele, e teu background já era Johnson & Johnson, onde você passou, já tinha a ver com isso ou não? Foi algo que com cross-border ou sustentabilidade? Com sustentabilidade. Não. Eu trabalhava na Johnson com Johnson's Baby e com OTC, e na Hypera também com OTC, então Benegripe, né, Polaramine, era sempre com medicamento. E eu comecei a me encantar muito por toda essa questão de orgânico, sustentável, muito depois que eu fui para os Estados Unidos, né? Que eu esqueci de contar essa parte, mas eu morei em Nova York, trabalhei 2 anos lá, numa distribuidora de alimentos orgânicos. Então foi lá que eu comecei a expandir a minha visão, né, sobre todo o impacto ambiental, a importância de alimentos orgânicos e do zero waste, né, de você também produzir menos resíduos. Então foi nessa experiência. E essa experiência me ajudou muito com essa ponte para a Bob, né, porque eu tenho muitos contatos lá nos Estados Unidos durante essa experiência. Então a gente atendia, né, o Whole Foods, por exemplo, era um dos nossos clientes da distribuidora. Então isso contribuiu bastante. Muito bom. E falando operacionalmente, pessoal, quando a gente fala de uma operação de cross-border, o que muda em relação a uma empresa que opera nacionalmente, né? Quais são as grandes diferenças aí que a gente precisa se atentar? Em que sentido? Por exemplo, parceiros logísticos, sim, questão de impostos, essa burocracia mais, né? Então, aí entra muito com o que a gente falou antes também. Não adianta você olhar para um país que é mais burocrático que o seu para fazer cross-border. Aí então tá fácil, porque mais burocrático que o Brasil... Mas tem. Tem. Então, assim, esse é um ponto positivo, né, dessa operação. E aí, quando você olha para os Estados Unidos, a Europa já não é tão menos burocrática quanto já foi. Tá? É bem burocrática. Inclusive até em relação aos impostos agora, a de minimis praticamente zerado na maioria dos países, então tem essas questões. Então assim, parceiro logístico, no passado poderia ser um problema, hoje é mais do que a solução. A logística hoje ela está mais avançada, ela cresce em soluções mais rápidas do que as soluções como o Global D de análise de mercado. Porque hoje a DHL entrega um produto em 2 dias em Miami. Tá? Então hoje o parceiro logístico que você tem já no seu e-commerce, na sua indústria local, muito provavelmente ele já tem a operação de envio internacional. Então é só ativar outra linha do contrato com a tua prestadora.
Entendi. Aí o que você tem que ter em conta, né? É muito importante que você tenha um site.com ou .uk, enfim, né? Que seja um site localizado onde você deseja fazer o cross-border, que ele seja traduzido para o idioma, mas não a tradução de Google, né? Ela tem que ser uma tradução de fato verdadeira. E aí hoje tem AIs, tem um monte de ferramenta que vai te auxiliar nisso. E meio de pagamento local, tá? Então isso é super importante. Logística reversa, toda essa questão já tem solução. Tá? No passado, como se fazia? Que sempre é uma pergunta, mas como é que eu faço minha reversa dos produtos? Era mais fácil você enviar um produto novo e deixar o produto antigo lá com o comprador. Fica com esse aí que eu mando outro. E tá de boa. Mas hoje, a DHL tem uma solução, eu não conheço se as outras têm, por isso estou falando da DHL, de reversa, onde esse produto volta para a origem, sem ter imposto, como se você estivesse importando. Não, ele é uma devolução de fato. Se é um eletrônico, você precisa fazer algum ajuste, você tem um período para ajustar esse produto, consertar e enviar de volta, assim como se fosse uma nova exportação. Então, a reversa está resolvida também. Tá? Então, hoje, em questões de burocracia, a Marcela vai falar melhor que eu, mas assim, muito reduzido, para não dizer, né, zero, que seria demais. Mas assim, Não é uma porta não é uma barreira. Não é uma barreira, não é uma barreira. E o imposto no país? Bom, o sales tax, que é o imposto sobre a venda, né, que o consumidor paga mais conforme onde ele está comprando, isso já é cobrado do consumidor e repassado para o Estado pelo próprio marketplace, ou se tu está no teu site próprio, tem as ferramentas que já automatizam todo esse processo. Então, tudo automatizado, tudo para que funcione, sabe? Então, entendi. é que eu sou suspeito também, né? Exato. Eu fico aqui até amanhã. Eu vou contar um pouquinho de umas verdades sobre isso. Pedro, até agora você só não, mentiu. Eu acho que não, brincadeira. Não, eu acho que em geral é assim, é bem mais prático a burocracia do que no Brasil, por exemplo. Mas eu acho que para cosmético, por exemplo, tem um passo antes, que é a regulamentação dos produtos. Então, cosmético ele é regulamentado, né, nos Estados Unidos, na Europa mais ainda. Então tem todo um passo antes de você contratar uma consultoria que vai fazer uma avaliação de toda a sua formulação para ver se está de acordo com o país que você está querendo exportar. Então, por exemplo, se tiver algum ingrediente na nossa fórmula que nos Estados Unidos é proibido, a gente não vai poder lançar aquele produto lá, ou a gente decide se vai reformular para lançar especificamente naquele país. Então a gente fez, né, com a P&D, a Luciana, que trabalha com a gente, toda essa documentação para que essa consultoria ajude a gente, né, a ter essa documentação preparada. Nos Estados Unidos, quando a gente lançou, não precisava submeter para o FDA. Agora, esse ano, eles estão com uma lei nova que chama MOCRA, que a gente vai precisar submeter também. E aí vai precisar pagar um FII por produto. Então, acho que essa parte, para cosméticos, é um pouquinho mais demorada, né? Tipo, acaba demorando aí cerca de 1 ano para você conseguir, né, fazer toda a documentação, né, todo esse estudo prévio e adaptação de embalagem também, né? Então, a gente não pode pegar a embalagem em português aqui e lançar lá. Então, também tem todas essas regras de embalagem. Então, acho que essa é a parte um pouco mais, né, demorada em relação aos Estados Unidos. Em relação à exportação, quando a gente começou, a gente estava fazendo esse esquema de Amazon que a gente nem tinha a empresa aberta ainda. Hoje a gente tem uma subsidiária lá. Então, a gente literalmente mandava aqui do nosso estoque, através da FedEx, direto para um centro de distribuição na Amazon. E a Amazon, a gente virou Prime lá dentro, né? A gente entrou no programa Prime. Então, você manda para um centro e eles mesmos distribuem pelos outros centros para ter o one day shipping. Então, isso é sensacional, né? Porque quando que uma marca iniciando nos Estados Unidos vai ter one day shipping nos Estados Unidos inteiro, né? Então, essa questão é bem simples mesmo da exportação. Se você tem um parceiro logístico igual a FedEx, pra gente funcionou muito bem. A gente tinha um atendimento muito legal lá. E aí, para a Europa, é um pouco mais chatinho essa parte de regulamentação de produto. Tem que submeter mesmo. Por exemplo, a gente tem um produto que ele é um leave-in também, que é uma barra de condicionador, que é condicionador e leave-in. Tem um ingrediente que na Europa não pode ser... Tem uma quantidade do ingrediente que na Europa não pode ser categorizado como leave-in. Então, a gente teve que posicionar ele diferente. Não pode usar o claim de leave-in. Então, tem essas coisinhas que eu acho que tem que ficar esperto. E em relação à Europa, também tem o VAT, né? Que é né? Quase um sales tax, né? Exatamente, que é o seu documento que você precisa para ser autorizado a vender lá. E na Alemanha foi super rápido, 3 meses, mas em UK demorou
8 meses, 9 meses. Então, Marcele, como é que você fez para desenvolver os produtos e conhecer melhor o consumidor americano e europeu? a gente devia ter conhecido o Pedro antes, juro. O Vitor falou a mesma É coisa. verdade. Porque, assim, não é simples, né? Assim, não tem muito segredo. Na marra mesmo ali, a gente, como só tinha eu no time, pra gente realmente pesquisar, né? A gente já sabia que a gente ia por Amazon. Então, quais são os concorrentes, quais as avaliações, qual a formulação, qual que é o tipo de comunicação que eles estão fazendo. E a Bob, a gente sempre, né, desde que nascemos, a gente sempre teve o objetivo de ser uma marca aspiracional, né? Então, lá nos Estados Unidos tem muitas marcas, mas elas são todas com uma pegada eco, feito na garagem, feito artesanalmente, e esse não é, né, o posicionamento da Bob. A gente quer ser uma marca de alta performance, uma solução sustentável e aspiracional. Então a gente fez muito essa leitura, tipo, existem marcas lá, mas nenhuma com essa presença que a gente conseguiu construir no Brasil, né? Então foi um pouco na marra mesmo, procurando, entendendo um pouco mais. Exatamente. Guerreira. Conversando com, né, entendendo, acho que é muito importante entender o seu P&L, como vai ficar, né? Então, a Amazon tem várias taxas, até se for, né, pelo site próprio, seu operador logístico, né? Quanto que ele vai cobrar por picking, qual que é o seu tax, você tem que fazer muito na unha, porque, né, às vezes você vai chegar lá no final, não vai sobrar nada, porque você não entendeu, porque vai surgindo, né, esses taxes que você não tinha muito conhecimento, né? Então, acho que isso é bem importante também, desde o começo, já fazer esse planejamento do produto e começando aos poucos, né? Acho que você tem que começar testando, né? A gente lançou três shampoos, 2 condicionadores, depois foi levando o resto da linha para lá. Hoje a linha tem quantos produtos? Hoje a gente já está com mais de 20 SKUs. Uou! O case da... Eu ia falar B.O.B. Bob. O case da Bob. Aqui a gente está no Brasil. O case da Bob é muito, muito interessante porque, assim, essa pesquisa de mercado que a Marcele fez por conta é onde a maioria dos e-commerces e indústrias não fazem. Assim, que é a primeira tarefa, né? E aí está exatamente um dos problemas do porquê que não é um caso de êxito, né? Um caso de sucesso. Porque não entendeu o mercado. Como é que você vai começar um processo sem entender o mercado, né? E não é só o concorrente e etc. É entender o compliance, que foi que a Marcela comentou, né? Se precisa do FDA ou não, se precisa de um CARB ou não, etc. Só para deixar um pouquinho detalhado, FDA é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil. Sim. Tá? Tem um processo... Na Europa é outro? Tem outro? na Europa é outro nome. Boa pergunta, porque agora não me veio a cabeça, mas tem é outro nome. Porque assim, por exemplo, a UK já não faz mais parte da Europa, né? Então aí você tem que submeter também para Reino Unido. Aí é outro. Mas tem, por exemplo, nos Estados Unidos tem o CARB, que nasceu na Califórnia, que é relacionado à madeira e à utilização de algum item poluente para fazer esse processo. E aí outros estados adquiriram também a necessidade da certificação. Então, isso você precisa também avaliar, identificar se o seu produto tem essa necessidade, né? E se tem muita gente que faz esse processo, que desembaraça todo esse processo de certificação. Pedro, me fala um pouquinho aí, entendendo como que Global ID ajuda a gente nesse processo. Sim. Qual é a solução? Como ela ajuda nisso, no cross-border? Acho que muito sobre informação também, né? O que a gente faz, a gente gera dados estratégicos, tá? Porque a dor do e-commerce e dessa indústria é entender o mercado. E para entender o mercado no passado, ele precisava conversar com diferentes linhas de empresas e consultorias e softwares. E aí, por que o e-commerce e a indústria não faziam? Porque 3, 4 meses vai receber uma resposta, 20, 30, 5, 10 mil dólares, dependendo da consultoria, para ter essa informação. Não vou. Ou vou sem fazer o estudo. E aí que dá errado. Então, vendo essa dor, né, sentindo essa dor desde 2018, a gente lançou a Global D, que gera dados estratégicos sobre o produto que você deseja exportar. Tá? Quero exportar a caneca aqui, a gente vai te dar informação detalhada dos concorrentes, do volume de vendas, do ticket médio, se é Fulfillment by Merchant ou by Amazon, se é Prime, se não é Prime, se tem a necessidade de requerimento, né, de FDA ou algum outro requerimento, qual é o imposto desse produto para entrar no mercado americano, qual é o AGS Code, que é similar ao NCM aqui do Brasil, da América Latina, e qual é o custo de frete
né? Então, para enviar esse produto daqui para os Estados Unidos, você tem uma ideia de frete e você consegue, dentro da calculadora de viabilidade que tem na Global Deal, você consegue fazer essa viabilidade desse produto, entender, né? Como a Marcela comentou, para não sobrar nada no fim do dia, né? Exatamente. Então, você consegue ter uma ideia de qual tem que ser teu pricing. Uhum. É isso que a gente faz. Cara, e assim, cada país tem um valor mínimo para que o produto seja tributado ou não, né? É o de minimis. Isso. Como é que funciona esse negócio? O que é o de minimis? De minimis não quer dizer que seja algo específico e só de logística. De minimis significa o mínimo para ser julgado. Tá? Então, o pessoal, os advogados utilizam muito esse termo em diferentes contextos. E para esse contexto de impostos de exportação, os países têm o de minimis, que até certo valor não há imposto de importação no produto. Que é o que aconteceu agora com produtos da China no Isso Brasil? que aconteceu com produtos da China agora para o Brasil. Que, se não me engano, $50, né? Algo assim. Todo mundo pirou na Shein, né? Então, por exemplo, Argentina não existe de minimis, é zero. Então, você fazer um cross-border para a Argentina, o seu comprador vai pagar imposto, ou você já tem que fazer a venda com imposto embutido dentro lá da sua operadora logística. Os Estados Unidos têm um de minimis baixo, de até $800. Tô zoando, é um dos mais altos que existe, se não for o mais alto, tá? Ou seja, até $800 qualquer produto entra nos Estados Unidos sem imposto. Tá, então eu moro nos Estados Unidos, comprei a caneca da Marcele. Eu recebo lá sem precisar pagar imposto de importação, porque a caneca está abaixo de $800. Se a Marcele, como empresa, faz uma exportação de estoque avançado até $800, ela também não paga imposto. Sim. Porque essa exportação, importação para quem está nos Estados Unidos, ela é tanto pessoal quanto comercial. Então, tem alguns países que têm de minimis pessoal, tem alguns países que têm de minimis pessoal e comercial, outros só comercial. Os Estados Unidos, os $800 serve tanto para uma venda direta ao consumidor final, uma exportação para o consumidor final, onde ele vai ser o importador, zero imposto, ou quando você está exportando uma certa quantidade de até $800, uma exportação comercial. Muito legal. E como é que as agências elas podem usar essa sua solução, né? Porque a gente estava conversando no começo, estava dizendo que primeiro você montou mais para as indústrias, né? Mas eu vejo uma oportunidade gigante para as agências para poder entender melhor como orientar o cliente, Sim. né? E de repente trazer uma ideia que ele não tinha pensado, né? Exato. Organicamente, as agências buscaram essa solução, buscaram a Global Deal, porque a gente é um acelerador de deal. Então, quando um cliente chega na agência, olha, estou pensando em exportar, né? A agência fala, então tá bom, então conversa com tal. Cai no mesmo processo. E o jornal, você quer exportar? Então olha só, me passa aqui o SKU do seu produto, que a gente vai fazer a pesquisa para você aqui na Global Deal. E aí entrega toda a informação, envia isso para o cliente, ele fala assim, caraca, um mercado interessante. E aí, o que a Global Deal faz? Ela tem uma academy que capacita empreendedores, indústrias, empresas, e-commerce e agências sobre todo esse processo. E além disso, tem a comunidade com clientes e parceiros que só focados em vender nos Estados Unidos, onde lá se apoiam e compartilham conhecimento. Então, mais do que entregar os dados, a gente entrega o conhecimento, porque a gente sabe que a segunda, terceira e quarta etapa desse processo não é a Global Deal quem faz. São os parceiros que estão dentro do marketplace de serviços. Então, lá você tem para abertura de empresa, você tem para fulfillment, você tem para logística, tem agência de desenvolvimento de página e assim por diante. Então, a gente entendeu que não é só entregar o dado, né? Entregar conhecimento, ter uma comunidade, né, em torno disso. E aí, por isso que as agências também nos buscam, né? Porque não é só o dado em si, também é conhecimento e estratégia, etc. Então, essa é a forma assim, com que as agências conseguem acelerar os deals, né, os braços de agora atendemos exportação, agora desenvolvemos Shopify, VTEX nos Estados Unidos e tal, utilizando o Global Deal, acelerando o processo. E é engraçado que para as empresas de logística, a gente também é um acelerador, que a logística é a última etapa do processo. Né? E até chegar lá na logística, no passado era todo esse prazo e investimento. Agora não. Né? Agora em segundos a gente entrega essa informação. Legal. Todo o processo ficou mais agilizado. Ô Marcelo, me diga uma coisa. Você focou primeiro no mercado americano, acho que a Alemanha veio depois, né? Sim. E o que vem por aí? Você pensa em outras regiões, outros lugares? E aí a segunda pergunta seria, como é que a gente define isso? Como é que a gente pode pensar
numa internacionalização de marca e de repente pensar em algum lugar, né? Que não seja os Estados Unidos, que eu acho que a gente é muito direcionado a isso, brasileiro, né? Mas como é que Legal. foi esse processo para você? A nossa founder, a Andrea, ela mora em Berlim, sempre morou, desde que fundou a empresa e tal. Então, a Alemanha já era um lugar que a gente ia até primeiro para a Europa, e aí surgiu essa oportunidade de Amazon, né? E até voltando um pouquinho porque o Pedro falou dessa comunidade, né, que eles criaram, que eu acho que faz toda a diferença, né? Porque quando você começa, é muito difícil, né, você entender, né, a parceria, que parceiros que você vai usar, né, quem que você vai Tudo que você quer. acionar, qual informação é. Então a gente foi muito pela oportunidade que surgiu, que foi a Amazon veio pra gente. Vocês não querem vender, né, através desse programa? Tava lançando o programa, né? Depois a gente virou case lá dentro de marcas brasileiras que foram para os Estados Unidos. E aí, através da Amazon, elas conseguiram, que eles tinham um account manager, conectar a gente com outros sellers para a gente fazer essa troca, que é o que essa comunidade hoje, né, ajuda muito. Hoje até teve um menino que escreveu lá, um cliente, poxa, a Amazon pediu aqui tal código de barra, mas já tem isso. Aí um parceiro nosso de Amazon respondeu, não, você precisa ver esse. É isso. Não, assim, Todo mundo se muito. ajuda. E aí, né, para sua pergunta de quais países, então, a gente ia primeiro para a Europa, mas surgiu a oportunidade de Estados Unidos, e a gente começou aí sim a entrar nesse mundo de cross-border, né, fazer as conexões. E aí, na época, conectaram a gente com uma marca que chama Madessa, que é de móveis, que já estava na Europa e em outros países. E aí, conversando, né, com essa troca muito com eles, a gente foi entender o mercado da Europa, né? E aí também através de dados que são públicos hoje, né, no Google mesmo, de tamanho de mercado, potencial de Amazon, né? Porque a gente queria continuar com esse formato Lean para depois expandir. Quais são os maiores mercados? Então, o UK e a Alemanha são os maiores mercados, e também pesquisa sobre sustentabilidade, né? Que no nosso caso, a gente precisa ir em países que já têm essa conscientização. Então, UK, né, será o nosso próximo passo aí. A gente acabou de entrar na Alemanha, estamos sentindo, agora para UK. Porém, né, tem uma questão de plataforma. Então, você olha a Amazon dos Estados Unidos, 66% das buscas de produto em geral. Assim, quero procurar uma coisa para comprar. 66% é feito na Amazon. Então, assim, é gigante lá. Sim. Quando você vai para a Europa, já não tem o mesmo posicionamento, né? Então, hoje, uma Amazon na Alemanha, uma Amazon no UK, eles não têm a mesma força de marca. Eles têm até, um pouco atrelado a produtos mais baratos, produtos chineses. Então, assim, não é muito posicionamento da Bob. Então, a gente está, né, entendendo um pouco essa dinâmica, que, né, é isso. A gente não é de lá, né? Apesar da Andrea morar lá, você vai entendendo isso com conversas, né? É muito difícil você saber isso antes. Então, né, o nosso próximo passo depois de Alemanha vai ser o UK. E eu acho que em termos de, né, como descobrir aonde é através dessa... Qual que é a estratégia da marca, né? Qual que é o próximo passo, assim, em termos de onde está o nosso consumidor, né? Então, para a gente é muito focado na questão de sustentabilidade mesmo, né? Para a gente entender essas oportunidades. E nos Estados Unidos, quando a gente começou, né, com a Amazon, hoje a gente tem o nosso site próprio, que também já representa aí pelo menos 15, 20% das nossas vendas depois que a gente começou lá. Então, acho que tendo uma porta de entrada, depois você vai diversificando aí aonde você vai focar. Então, E é Shopify, né? Shopify. E atendido pelo operador logístico da GlobalFi, que é daí que eu conheço o Pedro. Então, acho que, não sei se eu respondi, mas... Muito bom. Isso. Hoje, nos Estados Unidos, você já passou de cross-border para estoque avançado? Você tem... Sim. Sim, né? Sim, hoje a gente tem uma subsidiária, né? Então a Bob é uma empresa SA no Brasil, e a gente tem subsidiária tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. A nossa subsidiária não é na Alemanha, é na Estônia. Também foi nossa comunidade que ajudou a gente a entender onde na Europa que é melhor para abrir empresa e tal. E a gente abriu na Estônia porque lá tem algumas vantagens de taxas e também é muito fácil de abrir. Assim, você não precisa ter uma pessoa trabalhando lá. Tipo, você não precisa ter um diretor contratado na Estônia para ter uma empresa. Tipo, você pode abrir tudo online. É um processinho chato por causa de toda a documentação, mas enfim, a gente acabou abrindo lá. Então, hoje a gente manda inventário para a GlobalFi, a gente tem estoque lá, e a gente manda para a Amazon também. Então, a gente já é uma empresa global, assim, que se pode chamar. Que demais.
Que demais. Teve alguma conversa, eu acho que foi até com o pessoal do Shopify aqui, falando sobre diferenças na hora que você vai montar. Ah, lembrei de uma coisa que eu queria ter te perguntado. Sair do ambiente Amazon, né? Ou não só esse, mas também pro site próprio. Quanto tempo vocês levaram? A gente, pouco. É porque a gente sempre quis coisa testar rápida. os dois canais, né? Então a gente começou, acho que deu 2, 3 meses, e aí, em paralelo a gente Olha já foi só. fazendo o setup. Porque a gente tem um time muito forte no Brasil de IT, né? Que cuida de toda a criação do site e tal. Então a gente conseguiu fazer em casa mesmo, né? Então a gente criou esse site. E aí, como que a gente começou? Dentro do nosso site estava escrito um botão Buy on Amazon primeiro. Porque a gente tinha a carinha da marca, né? Tinha toda a história da marca e tal, mas ainda estava atrelando com a Amazon. E aí, aos poucos, quando a gente conseguiu encontrar um parceiro logístico, a gente migrou para ir à entrega direta. Então, foi questão de 2, 3 meses. Só que o que a gente percebeu logo no início é que o custo de aquisição do consumidor fora de Amazon é muito mais caro em questão de mídia, né? Então, Sim. dentro da Amazon, é todo um universo também de mídia. Você pode investir lá, tem 3 tipos de campanha, né, que você pode investir lá dentro, que é muito de keywords, tem sponsored displays também. E o site você investe nas mídias, né, Facebook, Google e tal. E quando a gente começou, a gente assustou um pouco, né, com o custo de aquisição nos Estados Unidos. No mínimo 2 vezes mais quando caro. você compara com o Brasil, então assim, aí a gente deu um step back de investimento no site, começamos a fazer mais SEO, que é algo que dá para fazer com custo mais baixo, e focamos no investimento Amazon. Hoje em dia, a gente já sentiu um pouco que a Amazon também está ficando mais competitivo lá dentro, e a gente está... Então, esse balance mesmo, né? Então, a gente está começando a investir no site. Agora, na Black Friday, foi o nosso recorde de venda no site próprio. Então, a gente ficou bem feliz. Então, você tem que ir entendendo, calibrando realmente aí o quanto qual que vale a pena, porque a nossa margem no site é muito melhor, né? Tipo assim, 5 vezes melhor. Você tem números em relação à Black Friday do ano passado? Quanto vocês... Eu posso te falar anualmente, quando a gente faturou na Amazon, o primeiro ano de Amazon, a gente faturou $600 mil. E a gente está partindo para esse ano aí, vamos crescer pelo menos uns 10, 15% no ano. E no nosso site próprio, eu acho que a gente vai chegar a uns $100 mil de faturamento. Que demais, que demais. Legal. O Eduard Io, do Shopify, teve aqui falando... pessoa maravilhosa, né? Amante do futebol. Falando sobre a diferença que no Brasil a questão do checkout transparente para a experiência do usuário precisa ter. E lá fora não. A pessoa precisa ir para o gateway de pagamento para ter segurança, né? De que realmente isso aqui não vai dar ruim, né? Essas coisas, essas peculiaridades, você viu em por exemplo, na Alemanha ou falando de outros mercados, vocês têm alguma coisa que vocês falam, putz, isso aqui é uma peculiaridade desse país, acontece como acontece com o gateway de pagamento no Brasil ou não? A gente teve uma experiência com o Shopify, né, nos Estados Unidos. O nosso checkout no Shopify ele é nativo. Então, a gente consegue acoplar coisas como o Apple Pay, coisas que no Brasil a gente não tem, porque o nosso checkout não é nativo, né? Então, eu acho que por ser nativo lá, acho que essa diferença é maior aí entre as duas lojas hoje, né? Então, acho que a facilidade no checkout dos Estados Unidos acaba sendo mais rápida. Aí você tem mais manobra para fazer as coisas, né, que já estão ali disponíveis no Shopify do que, né, no do Brasil. Mas não sei explicar detalhamentos disso, tá? Mas eu lembro, assim, que essa foi uma grande diferença, assim. Tem mais variedade de como que você pode pagar. E no Apple Pay, né, rapidinho a pessoa consegue fazer a compra ali no mobile, que 70% das pessoas vêm pelo mobile na loja, né? O Shopify americano, ele tem integrações, assim, para tudo. Sim. Sabe? A loja de plugin é um absurdo. Então, exatamente. funciona muito, sabe? Diferente do Brasil, claro, eles estão começando, né? Mas, assim, é incrível a facilidade de soluções que existem no ambiente Shopify. A gente conseguiu acoplar um aplicativo que chama Shop, que é do Shopify, que é um aplicativo de compras que o usuário tem no celular. E você consegue muito facilmente baixar isso, né, pelo Shopify lá dos Estados Unidos, e você começa a aparecer para esses consumidores lá também.
Então, acho que essas facilidades, assim, realmente ajudam bastante aí no dia a dia. Uhum. Ô Pedro, você já teve algum caso de cliente que queria vender para o mercado chinês ou, enfim, Ásia, alguma coisa pro... Por que que eu faço essa pergunta? Porque eu acho complicado, né? Até por questão de língua e tudo mais. Você vê da mesma forma? Não? Teve algum cliente que... Não tive cliente hoje vendendo para essas regiões, tá? O que também acho complicado, eu vejo muito processo inverso, né? Importação mesmo, não exportação para esses países. Mas eu, assim, mais, né, mais a título de curiosidade, assim. E eu acredito muito, e já temos números disso, e que a China vai deixar de ser da China para e para a China. pelo mercado, né? Gigante. Porque é um mercado muito grande, crescendo. E depois a gente tem a Índia também nessa mesma pegada. Então, obviamente, a gente vai precisar de soluções também para esses mercados em breve. Mas tem uma dificuldade maior de linguagem, de própria política do país, né? Então, não é tão simples. Mas eu acredito sim que algum movimento vai acontecer. Por que que eu falei isso? Porque, cara, eu admiro muito o mercado japonês. Uhum. Né? E toda vez que eu vejo coisa no Japão, eu falo, meu, isso aqui é diferente pra caramba, né? Não é porque eu sou casado com uma japonesa que eu tenho uma certa admiração pela cultura, né? Suspeito. Mas gosta de viajar, enfim. E aí eu vi um Mercedes-Benz, um ônibus Mercedes-Benz 1974, é isso? Que eu gostaria que você explicasse que ideia, Ainda agora no top. que ideia sensacional é essa? E deixa o link também, né? No Instagram é @wildhouses.br. Eu comprei um Mercedes 1974, muito inspirado no filme Into the Wild, né? Nossa, eu Natureza vi isso. Selvagem. Filme, Eu amo. Esse filme é incrível. exato. É esse ônibus do filme? Não é esse ônibus, eu não achei igual, porque o ônibus do filme, se eu não me engano, ele é bem parecido com o ônibus escolar dos Estados Unidos. Não é o escolar, mas é parecido. Mas aqui no Brasil não tem. Esse filme pra muda a comprar. vida, né? Esse Nossa, filme demais, é muito né? intenso. É Meu muito. Deus. Então, aí, inspirado nisso, e também, né, todas as inspirações, Pinterest, Instagram, que eu sempre via, esses motorhomes, eu falei, nossa, preciso fazer uma experiência dessa aqui no Brasil, né? E existem alguns outros ônibus, já hoje na Chapada dos Veadeiros tem um, de um amigo meu também. E aí eu criei, né, essa experiência, então fica um motorhome estacionado numa chácara toda cercada, em Água São Pedro. Tem umas banheiras lá fora para relaxar também, uma churrasqueira, então é uma experiência legal aí. Legal. Wild Houses. Sensacional. Minha mulher vai ficar louca, a Estão gente todos precisa ir lá. convidados aí. Vamos. Vamos, sem dúvida. Pessoal, quando a gente fala desses dados, né, então, que Global ID fornece para a gente, como é que a gente pode usar isso da melhor maneira, né? Que dados que a gente vai ter ali, que a gente pode levar para o negócio, como que esses Sim. dados nos ajudam? Eu sempre falo assim, o dado por dado não entrega nada, né? Ele é frio, né? Tem que ter um conhecimento e uma forma de entregar o dado, tá? Então, a gente estava conversando antes, por exemplo, a gente não traz dados de todos os vendedores daquele produto no mercado americano. Não faz sentido trazer dados do vendedor top 5 e top 1. Então, a gente traz o top 10, que é uma análise que a gente faz, define esse top 10 com base em análise e cálculos, e traz informação do top 10. Que aí é uma informação para você ter, de fato, um norte. E aí, o que você pode aprender com essa informação, com esse dado, com esse conhecimento? Qual o ticket que eu posso utilizar? O tamanho desse mercado, porque a gente tem o último mês de venda desse top 10. Estratégia de frete e logística. Porque se eu tenho lá que 90% é fulfillment by Amazon, isso quer dizer que em até 2 dias ou 1 dia o produto chega no cliente. E se é um produto que não tem um diferencial como o da Marcele, que é mais commodity, esse 1 ou 2 dias faz a diferença. Então, talvez eu já tenha que pensar numa operação de cross-border, onde eu tenho um operador logístico que faça essa entrega em 1 ou 2 dias, ou ter um ticket mais baixo para compensar esse prazo de entrega um pouquinho maior, ou ter um ticket meu mais alto, mas um frete free com 2 ou 3 dias a mais do que o concorrente que cobra pelo frete. Ou então ter um estoque avançado e fazer parte do Fulfillment by Amazon, por exemplo.
Ou eu tenho lá que 90% é Prime, também entra nessa mesma categoria de que a entrega é em até um certo período de tempo. Então essas informações é para você entender qual vai ser a estratégia que você vai entrar, né? Se 100% do meu top 10 faz fulfillment by Amazon, muito difícil de eu ter uma alta competitividade fazendo um cross-border desde o meu país de origem. Tá? Entendi. De novo, a depender do produto. Sim. Tem um case do eBay da Europa, de uma indústria de violino, que o prazo de entrega era 20, 25 dias. Mas quem está comprando esse violino feito pela família, que há 30 anos produz o violino, que a filha do violinista, né, do produtor, testa cada violino e afina, essa pessoa não quer receber o violino amanhã. Ela espera os 20, 25, 30 dias porque é um produto diferente, não é uma Valor commodity, agregado, tem um né? super valor agregado. Então, isso depende muito do seu produto e por isso que esses dados entregam com esses dados você consegue definir a sua estratégia de entrada no mercado. Entendi. E aí, nesse caso, esse tempo de entrega mais moroso é entendido pelo consumidor e tá tudo bem, tá tudo certo. Nesse caso, quando é um produto diferenciado, não é uma commodity, super entendido. Quando é um produto que não tem tanto valor agregado, ou seja, é mais comum de se ter no mercado, você precisa definir essas formas estratégicas de que isso não seja um empecilho. Então, como comentei, agregar um valor no produto para que o envio seja free. Ou então é um produto mais leve, né? E o custo de frete é quase o custo de ticket médio do produto. Então faz um kit, né? Coloca outros produtos juntos, cria algo a mais para poder compensar esse prazo um pouco mais lento ou um pouco mais alto de entrega, se você não está com o estoque avançado. Uhum. Entendi. Como é que você, Marcele, em relação a essa questão do investimento feito em mídia paga, né? Quando a gente fala, então, de um custo por aquisição 2 vezes maior em relação ao que se faz no Brasil de campanha de mídia paga, você falou de SEO, quais são as outras estratégias que você também pratica para conseguir não depender tanto, né, de mídia paga? Sim. Não tem como não depender. Tá? Né? Vou falar dos dois, de Amazon e de site próprio, né? Na Amazon, quando você começa, você fica completamente perdido, assim, porque são tipos de campanhas específicas lá dentro que você precisa entender como é que funciona, como é que você escolhe o seu target, como é que você faz, e isso demora, né, ter um learning curve aí grande. E aí, qual que é a coisa mais importante de Amazon? Primeiro que, para você fazer em casa, você vai precisar aí de uns 6 meses para você realmente entender e operacionalizar. A gente decidiu por contratar um terceiro, né? Então, hoje uma agência terceira que operacionalize ads de Amazon, que seja de confiança, que seja, né, uma indicação de alguém da comunidade que já trabalhou, é assim, essencial. Tá? Então, você precisa... No nosso primeiro ano, a gente trabalhou com 2. Uma a gente já desistiu no começo, depois a gente trabalhou com uma que conseguiu realmente escalar a nossa marca lá dentro. E esse ano, a gente patinou um pouco com uma agência e estamos trocando de novo. Então, assim, é muito importante você ter, né, essa agência aí que vai pilotar isso. Fora do Shopify, hoje a gente trabalha com a nossa agência do Brasil, então a mesma agência. Então, para a gente é muito bom, porque já está tudo centralizado ali, né? Então, eles operacionalizam a mídia do Brasil e operacionalizam o US também. E aí, com eles, a gente define, né, o que está trazendo mais retorno, né? Então, hoje, posso abrir aqui, problema nenhum, né? Hoje, o que traz mais retorno lá está sendo o Google, mais do que Facebook, né? Mesmo porque a gente já vê um pouco dessa mudança muito forte para TikTok lá, né? Do que Instagram e Facebook nos Estados Unidos, muito mais aqui do que aqui no Brasil, né? Que também já tem essa tendência. Então, hoje a gente consegue tirar muito mais, né? O investimento que a gente colocou vindo do Google. E também eu acho que SEO é muito importante lá para você ranquear organicamente no Google também. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial para fazer os nossos blogs. E aí a gente vai acompanhando pelo Google Console como que estão ranqueando esses keywords, como que a gente está, né, performando, mas vem ajudando muito também. E outra coisa que a gente faz in-house que traz muito retorno são newsletter. O open rate de newsletter nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Então, existe uma cultura de news lá muito mais forte do que aqui. Então, tem sido algo que, pra você ter uma noção,
Quase 50% do nosso faturamento de Black desse mês, né, que passou, foi de news. Caraca. Então, e é algo que, assim, a gente tem, hoje na Bob, a gente tem uma agência interna, então a gente consegue fazer as news, produzir aqui, muitas adaptadas de Brasil também. Obviamente, a gente tem campanhas específicas de US, mas a gente acaba adaptando, né, todo o layout, tudo de Brasil. Então, é algo muito simples, né, da gente acoplar. Então, acho que, né, de site próprio, SEO, newsletter e Google, que são os principais, e de Amazon, tem que ter o parceiro aí que vai realmente fazer a coisa acontecer, porque não é fácil de encontrar. Se fala muito sobre retail media agora, né? Então, toda plataforma tem já um dash próprio de ads. Tem. Né? E assim, se você não investe em Amazon, não vai vender. É. Você precisa estar nesses... Hoje, em Brasil, ainda você consegue, sem investir, porque ainda é menor, mas nos Estados Unidos você some. Então, é muito importante você já considerar no seu plano também de expansão esse investimento de marketing lá. E aí, esse número que você traz de newsletter, putz, muito legal, meu. Uhum. E recompra é grande? A gente está com uma taxa aí, o consumidor está voltando mais ou menos umas 2 vezes por ano. Tá? Então ainda precisamos trabalhar em retenção nos Estados Unidos. Né? No Brasil esse número já é maior, mas era o mesmo que era no começo, no Brasil, né? Que em 2019. Então a gente tem que começar a trabalhar mais retenção. Mas a gente vê muito através de reviews a força do produto mesmo, né? Porque, principalmente para curly hair. Então a gente vê, né, no TikTok uma viralização de produtos brasileiros para curly hair e a gente nem se posiciona como Brazilian lá. A gente a gente não tem esse apelo do Brazilian, porque a gente testou em algumas peças de mídia, a gente viu que não é o que traz mesmo, né? Mas mesmo assim, curly hair é o que mais vende dentro do nosso portfólio, né? Porque é isso, tipo, lá acho que não existem, né, tantas opções para esse tipo de cabelo. Então, é interessante isso. E TikTok Ads é algo que vocês investem também? Hoje não. É algo que eu penso pro ano que vem. Mas hoje a gente não está investindo lá. Porque o TikTok, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente testou e está sendo uma ferramenta muito boa para awareness, né? E eu acredito que eles vão melhorar a conversão deles rapidamente, né? Mas hoje em dia a gente não vê tanta conversão ainda direta, né? Mas eu acredito muito na plataforma, então acho que preciso só fazer um case interno para a gente conseguir investir lá. E SMS, que lá fora é muito forte, né? A gente não trabalha, Não. mas realmente é forte. Mas Lá a gente fora não é muito trabalha. forte? Muito. A gente não trabalha hoje em dia. Olha só. Tem lá fora o que tem muito forte, talvez aqui tenha também, mas eu não sei. São plataformas para facilitar as campanhas de influencer. Então, quando a gente entrou, a gente fez também, mas não trouxe muito resultado nos Estados Unidos, influencer, que também é algo que já está meio, acho que ultrapassando lá. Mas essas plataformas ajudam muito, porque todo o processo que hoje a gente faz manualmente, que é contrato com influ, uma por uma, conversa, você tem essa plataforma, você passa um briefing lá dentro, você tem um account manager e eles trazem, tipo, sei lá, 20 opções de influencer já dentro do seu briefing e você já vai escolhendo e já conversa direto com a pessoa dentro da plataforma, ela te manda o conteúdo lá dentro, então tudo acontece lá dentro. E tem um negócio que eles fazem que chama whitelisting, que eu não sei como é que se chama aqui, mas você investir através do Instagram da influencer. Então, quando vai aparecer o ad para você no Instagram, não vai aparecer Bars Over Bottles em cima, vai aparecer o nome da influ. Então, fica uma coisa mais orgânica, menos invasiva, que chamam de whitelisting, que também dá para fazer através dessas plataformas. Então, eu achei um teste bem legal. Essa plataforma que a gente usou chama #paid. E foi muito legal, assim. Só que aí depois, eventualmente, a gente, né, colocou o dinheiro onde estava vindo mais conversão mesmo. Mas eu acho que é uma forma legal. Tem uma que eu indico também, que é a Hepsy. Heepsy. Para encontrar influenciador no mercado americano. Aí ele tem diferentes canais. Tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, Facebook. Você escolhe o perfil, escolhe a categoria, define seu objetivo lá, se é views, se é um cara que tem mais engajamento, sabe? Então, funciona super bem. E aí até falando sobre ferramentas, né, que a gente na hora de, vamos montar um site com
esse formato de cross-border. Como é que a agência ou, enfim, a indústria, a pessoa pode montar esse mapa de parceiros ali, falando, por exemplo, de Estados Unidos, né? Essas ferramentas, qual Sim. que é o caminho? Entra na comunidade da Global ID. Já tô puxando aqui. Boa. Depois do almoço. Assim, para não falar isso. Olha, eu acho que a Marcela trouxe um ponto ali. A gente teve uma agência que, né, não funcionou e tal. Por quê? A agência ela precisa entender que ela não vai conhecer o mercado somente no estudo. E aí, hoje tem mais agências preparadas para esse mercado com experiência, mas quando a Marcela começou lá, 2018? 22, nos Estados Unidos 22, 22? A Bob 2019. Que é recente, mas mesmo assim ela já teve algo muito provável ali que falava que tinha conhecimento e não tinha. E assim, é um mercado muito agressivo, então a curva de aprendizagem ali tem que ser muito rápida. E se você pega alguém que não tem o conhecimento, mas fala que tem, cara, vai dar ruim. Aí não dá, porque aí você fica gastando muito dinheiro pra errar lá, sabe? É. Com parceiros que não são. Então não dá pra. É muito caro o teste, Exatamente. tá? Pra não dar certo. Então, assim, tem que ser parceiro que tem conhecimento, tem experiência, já tenha trabalhado com isso. Mesmo que, eu fiz 2 projetos e não deu certo. Ótimo, você já tem um conhecimento ali, certo? Agora, não, mas acho que não é fácil, o Shopify faz tudo. Calma, né? Então, você tem que ter os parceiros ali que já tenham trabalhado, tá? Basicamente, os parceiros que você vai ter que buscar, se você não tem em casa Shopify, ou Vitex.io, ou WooCommerce, né? São as 3 principais ferramentas para Estados Unidos e para o mundo. Você precisa de um parceiro logístico bom, que funcione, que te apoie, que tenha um key account para te apoiar e te ajudar. Tá? Aí a gente tem DHL, FedEx, a própria UPS. Os Correios, tem eu sei que o pessoal não gosta dos Correios, mas assim, tem uma ferramenta que funciona muito bem, que é o Exporta Fácil dos Correios. Você vai em qualquer agência, entrega aquela mercadoria, eles fazem o processo de exportação todo. Então, funciona muito bem, inclusive, tá? Exporta Fácil dos Correios. Então, você já tem a plataforma, você tem o operador logístico, e aí você precisa considerar conhecimentos desse mercado, né? Então, como entender o mercado, fazer pesquisa de mercado e tal, então encontrar ferramentas para isso. Você também deve considerar um apoio, se você está em Amazon ou algum outro marketplace, de pessoas que conheçam esse marketplace. Então, por exemplo, a sua conta brasileira na Amazon, os reviews daquele produto são aproveitados na conta americana. Então, você já sobe a sua conta americana já com o track record da conta brasileira. Então, muito mais fácil você começar já, né? Total. Então, e esse tipo de conhecimento é só quem já fez isso. Então, a Amazon tem um canal que apoia, mas também tem as agências que apoiam. Então, se cercar de plataformas e ferramentas que já estão aptas para isso. Muito cuidado com aquele caso de que, não, a gente vai desenvolver para isso. Não, a gente não conhece, mas vamos conhecer no caminho. Não é tão simples assim. Aliás, simples mas não é tão fácil. Não é fácil, então, nem um pouco. Mas para aprender durante o processo quando você está contratando um terceiro. Você como empresa vai aprender, obviamente, mas se vier um terceiro com conhecimento de causa, perfeito. Um facilitador, né? Eu tinha um chefe que dizia isso. A gente na Hero empreendeu muito cedo, né? Então ele disse assim, bom, não sei se ele não queria que eu saísse da onde eu estava, mas ele disse assim, Lucas, você é muito jovem, você vai aprender muito com o seu dinheiro e isso é mais caro. Então, exatamente. essa é a diferença de empreender, né? Sim. Eu acho que, só para complementar, não começar com parceiro às cegas, assim, que você não foi indicação de alguém, sabe? É isso, eu acho que você tem que se enfiar nessas comunidades, né? Perguntar pra gente, igual eu conversei com essa minha amiga que trabalha lá, que mora nos Estados Unidos, sabe? Que ela que me conectou com a GlobalFi. Então, assim, você começar às cegas, a gente já cometeu esse erro, né? Vou procurar aqui no Google top 10 agências, né? E começa. É um desastre, assim. Então, acho que tem que ter realmente uma indicação, né? Conversa com as pessoas, escuta né, os podcasts, né? Entre em contato, pergunta, pede indicação, porque acho que esse é o melhor caminho. E acho que esses são os principais parceiros que o Pedro falou.
Acho que só o que ele não falou foi a agência realmente focada em Amazon, que é super importante, se esse for o caminho, e uma agência, se você for rodar a mídia nos Estados Unidos também, que no caso, de verdade, eu não acho que faz tanta diferença você contratar uma agência lá, que é mais cara. Contrata uma agência aqui, não vai fazer tanta diferença. Essa coisa de conhecer o mercado. Não, a gente trabalhou com uma agência lá, no começo, 2 inclusive, que não entregaram o que a nossa agência está entregando hoje. Então, se você já tem uma agência que você confia aqui, que você já roda, não tem por que trabalhar com outra. Então, assim, né, óbvio, a agência tem que estar disposta também a ir atrás, pesquisar mais, mas eu não acho que faz tanta diferença assim. Ô Pedro, qual que é o teu background? Você antes de montar Global ID, você veio da onde? De que mercado? Depende, né? O que eu vou falar, eu vou parecer muito velho, né? É uma coisa completamente diferente. Tá de brincadeira. Não, mas eu sempre trabalhei com startup, marketing e vendas, desde, sei lá, mais de 11, 12 anos. Então sempre fui desse universo de empreendedorismo, tecnologia e etc. Tive algumas idas no mundo offline, né, de business off, mas sempre fui desse universo. E aí o universo Estados Unidos começou lá em 2018 com a GlobalFi, né, a empresa que atende a Bob, e aí foi aí que eu tive toda a experiência de mercado, não só ajudando os e-commerces a entrar nos Estados Unidos, mas ajudando a própria empresa a expandir, né? Sendo responsável pela expansão da América Latina e outros países. Então, é daí que vem esse background. Muito bom. E quando a gente fala, pessoal, de futuro, né? Cross-border é uma realidade, né? Estoque avançado, a gente fala é uma realidade. O que a gente pode, de repente, olhar para o futuro e dizer isso aqui é um caminho, é uma tendência? Vê alguma coisa? Eu vejo assim, primeiro o cross-border, ele é uma realidade para a gente que está aqui falando disso. Mas apenas 1%... não era a minha realidade, agora eu já estou me sentindo mais em casa. Então assim, 1% das empresas brasileiras exportam. 1%? 1%. O cross-border vai crescer 900% até 2030, 900%. No mundo, não só no Brasil. Então, ele ainda é uma onda, tá? E é uma onda que eu venho defendendo desde 2018. Surfando. Surfando também. Então, mas assim, vai crescer muito ainda, tá? Por vários pontos, e aqueles que a gente já conversou e muito mais. Tem também uma outra onda que é o D2C, tá? Que é o Direct to Consumer. As indústrias, por contratos com lojistas, representantes, não conseguem ter o cliente, o consumidor final diretamente conectado com a indústria, né? Ela precisa passar por um intermediário. Quando ela tem essa regulamentação no país que ela está, ela busca outro país para poder ter a marca própria e vender diretamente para o consumidor, fazer o D2C. E geralmente a indústria busca o mercado americano. No Brasil eu tenho tantos lojistas, acordo de marca, que eu não posso vender diretamente para o consumidor final, mas nos Estados Unidos eu posso. Então ele começa uma operação D2C nos Estados Unidos. E isso é algo que também já se fala, mas é algo ainda que vai crescer muito, ainda não é uma realidade, assim como o cross-border, ainda é algo que vai crescer muito, e é algo que a gente apoia também, obviamente, tá? E tem vários motivos, né? Tem indústrias que, por esses motivos legais e contratuais, mas tem também indústrias que assim não tem margem mais para o intermediário. Tá? Para a indústria poder ter melhores margens e sobreviver, ela precisa ir diretamente ao consumidor final. Então isso está acontecendo muito também, tá? Não só pelo motivo de contratos, etc. Entendi. Ô Marcele, eu estava vendo um evento que você participou, que você palestrou, e falando de embalagem, no plástico e tudo mais. Como é que é a embalagem da Bob? Sim. Não tem plástico? Como é que é esse negócio? Até explicando um pouco do conceito, né? Por que a Bob surgiu aí em 2019? Hoje, não é novidade para ninguém a crise climática que a gente já está vivendo, né? Não é nenhuma coisa no futuro. A gente nem fala mais em reflorestamento, né? A gente fala agora em regeneração, né? Não existe mais sustentabilidade, a gente não está sustentando nada. A gente precisa regenerar tudo que foi, né? Que está sendo destruído, que já foi destruído. Então, o que acontece com a indústria do plástico, né? Então, hoje, mais de 380 milhões
né, de unidades de plástico são produzidas anualmente, né, sendo que 40% disso, 330 milhões de toneladas de plástico são produzidas anualmente, e 40% disso é só para embalagem que vai ser usada assim uma vez. Usei aqui um copinho, usei ali um shampoozinho que durou 2 semanas, joguei fora. Então, assim, você entra no supermercado, só vê plástico, né, hoje em dia. E não é sustentável mais isso, né? Porque o plástico, quando você recicla ele, você está downcycling ele. Ele não vira mais o plástico, né, que você tinha antes. Então, ele não é completamente reutilizável. E só 5% desse plástico é reciclado hoje. Então, assim, você está criando montanhas de plástico no mundo, nos oceanos. E esses plásticos do oceano, eles geram microplásticos. Não sei se vocês já ouviram falar de microplástico, mas são micropartículas que elas vão soltando dos plásticos, e aí os peixes se alimentam disso, a gente come isso. A forma de decomposição dele. Exatamente, ele nunca se decompõe. O plástico ele dura 400 anos no meio ambiente, ele nunca some. Então, assim, ele foi criado lá atrás para nunca sumir. Então, e aí quando você pega, por exemplo, a categoria de shampoo, por que é utilizado plástico? Porque 80% do shampoo é só água, para você dissolver os 20% do que você vai precisar para o seu cabelo. Então, se você tem água na formulação, você precisa de um recipiente para carregar essa água, né? Daí o plástico. Então, você está carregando água, usando água, que é um recurso super escasso, carregando água, que é muito mais pesada, em toda a cadeia, e você tem um produto que, por causa da água no ambiente escuro, você precisa colocar o quê? Conservante, né? Você nunca viu um shampoo estragar. Tipo, você tem muito conservante ali. Então, o que isso é bom para o cabelo, para sua pele, realmente. Então, o que acontece? A Bob, ela criou essa categoria, né, waterless no Brasil. Então, a gente foi pioneiro nisso. O que é o waterless? Ela é sem água na formulação. Então, a gente criou barras sólidas, né, que é um shampoo em barra, por exemplo, que não vai nada de água e não precisa de plástico, né? 100% zero plástico. Vegano, natural, não precisa colocar um monte de conservante na formulação, né? Então, assim, você tem... a gente realmente acredita que é o futuro, né, dos cosméticos. E hoje em dia a gente já tem desodorante em barra, a gente tem barra facial, para limpeza facial, tem a linha Kids também. Então, tem toda uma linha completa aí para a gente criar realmente esse self-care, né, dentro do banheiro, zero plástico. Então, desde, né, do chuveiro até o desodorante e tal. Então, essa é que é a ideia da Bob. E é um baita produto. Eu já usei, minha noiva já usou. É um produto de, né, realmente, a gente fala, alta performance, sim. E a embalagem é papel? E a embalagem é papel reciclável, reciclado, e dentro o produto ele é embalado num papel biodegradável. Então, assim, é economia circular. Então, a gente está produzindo um produto que ele não vai ter impacto nenhum no meio ambiente. Em 6 meses, essa embalagem não existe mais no meio ambiente. E também, quando você toma banho, tudo que vai pelo ralo, ele não está afetando aquela água, porque são produtos, ingredientes naturais. Então, muita gente também usa para viagem, às vezes para fazer trilha, né? Porque você realmente não está afetando em nada o meio ambiente. Essa economia circular aí, que esse realmente é o futuro aí, né? Que você perguntou. Nossa, eu quero ser... Eu trouxe para você. Linda! Pra experimentar. Me diga uma coisa, o shampoo é em barra? Shampoo em barra. E como é que usa isso? Você molha o shampoo, molha o cabelo e você pode, né, usar de 2 formas. Você passa como um sabonete mesmo, não é um sabonete, né, mas é um shampoo. Você passa no cabelo assim, ou você passa na sua mão e passa no cabelo. Eu prefiro passar direto no cabelo que solta bastante espuma. Assim, as pessoas falam, mas faz espuma? Faz espuma. Sensacional. E é muito importante, assim, porque ele é um formato, né, de barra, é um shampoo em barra, ele não é um sabonete, porque sabonete eles são saponificados. E a saponificação tem um pH que não é bom para o cabelo. Então, a gente tem um processo para formar esse shampoo em barra que não é a saponificação, entendeu? Então, esse é o grande diferencial aí. Uhum. Ô Marcele, e você vende hoje para o mercado nacional, para o Brasil? Sim, é o nosso maior mercado. É o maior mercado. E D2C é o nosso maior canal. Então, hoje é o nosso site próprio da marca, é onde vem o nosso maior faturamento, seguido por internacional e revenda. Então, hoje a gente também está em algumas grandes farmácias, como Raia Drogazil, DPSP, estamos também na perfumarias como Melinda, Drogaria Iguatemi também. Então, hoje a gente consegue estar no mundo físico também, mas o nosso principal fonte da empresa de faturamento mesmo é do site próprio, D2C. E nos Estados Unidos, você também está no ponto físico ou não? Não.
Ainda não. A gente é uma empresa, né? A gente é uma empresa DNVB, né? Que é digitalmente nativa. Então, nosso foco, sempre vai ser o digital. Aí, aqui no Brasil, a gente começou a diversificar isso porque o consumidor, ele pede, né? Ele quer sentir, às vezes ele quer conhecer o produto, quer pegar, quer cheirar. Então, assim, é importante esses parceiros também físicos, mas para a expansão internacional, nosso foco é completamente online. Eventualmente, claro, surgirem oportunidades, a gente também tem interesse de igual a gente fez no Brasil, mas no Brasil foi depois de 1 ano e meio, 2 só de operação, que a gente começou a seguir por esse caminho. Falando de DNVB, vocês já fizeram eu estava vendo o case da WePink, né, da Virgínia, agora vai lançar um perfume com o Neymar, de live commerce, vocês já fizeram alguma experiência? A gente nunca fez. Eu acredito, tá? Não sei dizer se a gente estava investigando isso agora, mas acredito que sim. Acredito que as meninas já tiveram algumas conversas, mas a gente nunca teve essa experiência. O que a gente faz muito é live no Insta mesmo, com desconto e tal. Mas o live shopping direto na plataforma, né? A gente nunca experimentou. Mas eu acho que com certeza é uma tendência aí que vale a pena. O legal, acho que da Bob, que também marca muito o DNA da marca, é que antes de lançar os produtos, a gente começou a comunidade 2 anos antes. Então, a gente tem uma comunidade muito forte, né? A maior comunidade dessa categoria wireless do mundo inteiro. A gente tem 600 mil seguidores hoje. Então, a gente tem muita proximidade, né? Nosso engajamento também é mais de 3, 4% aí. Então, a gente tem essa troca. Até as inovações que a gente traz, muitas vezes, são baseadas nos insights, né, desses consumidores. Então, a gente já tem muito essa troca. Mas eu acho que live commerce é algo que poderia ser testado, sim. E essa comunidade começou como? Com um perfil? Começou com um perfil no Instagram falando, fomentando sobre, sempre educando, né? A gente nunca quis ser uma marca eco-chata, pesada, que fica só fazendo terrorismo, né? De que, assim, claro, a gente sabe que é realmente uma situação alarmante que a gente está vivendo, mas a gente fala de uma forma como uma amiga, né? Então, sempre falando, educando sobre o impacto do plástico no meio ambiente, sobre isso que eu te falei, do microplástico, sobre qual que é a diferença também, por exemplo, uma barrinha de shampoo, por que é mais cara? Porque ela dura 2 garrafas de 200 ml de shampoo. E o condicionador, 3 garrafas. Então, essa educação, assim, foi feita desde antes, sabe? E aí, sensacional. E aí a gente lançou pequeno, 3 shampoos, 2 condicionadores. Depois, hoje, a gente tem o portfólio no Brasil com acessórios também, né? Bastante coisa aí. Que sensacional, um belo case de sucesso, né, cara? Eu vejo a Marcele falando e eu fico pensando assim, cara, sabão não é, né? Shampoo em barra. Shampoo condicionador em barra, Uhum. vegano, brasileiro Rural, vendendo nos zero Estados Unidos. plástico. Exato, Aham. exato. E aí o cara, Sensacional. não, é só tal indústria, tal pessoa que pode vender. Não, gente. Não, exato. E é muito legal porque a aceitação foi muito boa nos Estados Unidos, né, do nosso produto. Então isso deixou a gente muito feliz, porque a Amazon, assim, se o produto é ruim, o review não vai ser bom. Então você já consegue ir vendo desde o começo se você tem uma aceitação, né, desse produto lá. Então acho que isso é uma satisfação muito legal pra gente também, né, num mercado que as pessoas são bem estritas, né, com os reviews que fazem, com os produtos que usam, são bem exigentes. O review é de uma página. Exato, com foto e tudo. Se dedica a isso, se dedicam, né? se dedicam. Pô, legal demais. Tinha que ser assim também aqui, né, meu? Eu vou deixar o Instagram da Bob também, porque se eu falar só do Lógico. Wild Houses, né, no Brasil é @usebob, use.bob. Demais. Só conhecer melhor. Muito bom. Pessoal, eu gostei demais, aprendi demais com vocês. Que papo sensacional. Que case. Muito legal. Obrigado por compartilhar essas experiências, Pedro. Imagina. E as informações. Tenho certeza que o associado, o pessoal que assistiu aí, aprendeu muito. E a gente falou, né, melhor sobre cross-border, estoque avançado, os desafios e as oportunidades dessas operações, as estratégias mais eficientes, um pouquinho do que vocês fazem na Bob, né, as tendências para esse mercado e também para quem quer vender lá fora, né, como que a gente pode explorar melhor, interpretar melhor os dados, né, que a gente tem, como que a Global ID apoia isso, e um pouco de estratégias, né,
de produção de conteúdo, de ranqueamento orgânico, a importância da mídia paga, sem dúvida, como combustível disso tudo. E como que você, a agência, pode levar isso pro teu cliente e, de repente, ter um novo produto/serviço para ser ofertado e ter um case de sucesso aí também. É isso, pessoal. Vocês querem deixar uma mensagem, uma reflexão? Por favor. Olha, eu posso comentar assim, esse processo de cross-border, independente do país, não é fácil, tá? Então, se alguém falar que é fácil, desconfie. Ele é simples, tá? Então, ele não é algo muito complexo, ele é simples, mas não é fácil. É muito caro também, desconfie, porque não é. Hoje você tem ferramentas e tem uma forma de acessibilidade muito maior, então não é caro. E tomar muito cuidado com quem fala que vai fazer tudo para você nesse processo. Não existe isso, uma pessoa que vai, eu coloco teu produto lá e vai vender horrores. Desconfie. Então acho que esses são os cuidados assim de reflexão, sabe? Então não é fácil, mas é simples, e trabalhe com pessoas e empresas que já tenham passado por esse processo. Acho que é isso, assim, e se você já está assistindo esse tema, né, já está assistindo esse episódio, é porque você se interessou pelo tema e já quer dizer que você teve a visão de ter uma operação além da fronteira, né, ter uma operação cross-border. Então já te parabenizo por isso, porque o fato de já ter a visão já é um primeiro passo. E agora é começar, né, é ter a coragem e começar de fato, porque as ferramentas, as tecnologias e os apoios estão aí, né, basta de fato iniciar, trazer aquele cliente para começar o processo, ou se você é um cliente, não é agência, mas está assistindo, é de puxar a tua agência e juntos desenvolver a estratégia para começar a vender em outro país. Maravilha. Boa. Dolores. Marcele. Eu acho que, primeiro, obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Essa troca sempre muito rica. E eu acho que, assim, última mensagem, assim, acho que seria: entenda muito bem o seu mercado, né? Então, converse com muitas pessoas, conte com, né, as pessoas ao seu redor para te ajudarem, peça, né, sugestões de parceiros. Acho que sempre essa troca é o que mais vale, é o que vai te levando por esse caminho, né? Então é isso, quem está já ouvindo aqui já está num bom caminho. Então tenha coragem, paciência, porque às vezes tem vontade de desistir mesmo, porque, né, é o que o Pedro falou, assim, não é fácil, mas assim, durante o processo você às vezes tem vontade de desistir porque são muitos detalhes, né? E às vezes hoje, acho que, como ele falou, só 1% das empresas brasileiras, né, estão exportando. Então, às vezes você tem que encontrar o caminho das pedras que não está muito bem traçado. Então, cada lugar tem uma informação, né? Então, acho que encontrar realmente os parceiros certos, as pessoas certas para conversar, para ter essa troca, é o principal. Então, sem dúvida. Obrigada. Maravilha. E só aproveitar também para agradecer a Marcele, né, que aceitou o nosso convite de estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, e obrigado, Joyce, pelo convite. Lucas, por tudo, brigadão. Eu que agradeço. Demais. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acha que pode somar no negócio dele. Deixe seus comentários. Se você também não gostou, o problema é seu. A gente pode fazer suas críticas, que a gente aprende bastante. E esse ano está demais. 2024, esse é só o começo. Primeiro episódio da segunda temporada. Tem um QR Code aqui. Esse ano você tem que se associar à Abrad, faça parte dessa comunidade, sente aqui, converse com a gente, aprenda e compartilhe aí o que está acontecendo na tua agência. Vamos evoluir junto esse mercado, esse ecossistema. Obrigado, meus amigos. Podcast vai ficando por aqui. Sampa Mais Digital. Até a próxima.